Olá e obrigada pela sua audiência nesse programa que vai trazer tanta alegria e esperança para mim, para você e eu diria até que para toda a humanidade. Você sabe por quê? Que tal se, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, fosse inventada uma espécie de tesoura molecular que fosse capaz de modificar os genes humanos, nos tornando, por exemplo, resistentes ao Alzheimer ou ainda a ter um diagnóstico rápido e preciso da Covid-19? Parece um sonho? Mas não é não. Se chama método CRISPR. É ganhador do Nobel de Química deste ano e objeto de estudo e trabalho do nosso entrevistado de hoje, o Dr. Marcelo Bossuage. É um médico imunologista e assistente de pesquisa de uma universidade no Canadá que promove há mais de 10 anos essa revolucionária técnica de terapia gênica no tratamento, prevenção e cura de inúmeras doenças. Olá, doutor Marcelo, que alegria o senhor estar aqui conosco no Alerj Entrevista. Doutor, tanta coisa para ser dita, a gente não pode perder um segundo. Conta para a gente o que essa técnica nova, revolucionária, que o senhor pesquisa há tanto tempo, pode contribuir agora com tudo isso que nós estamos vivendo na Covid-19. A verdade é que essa técnica, ela já existe há bilhões de anos, né? É uma técnica que é um sistema de defesa, é um sistema imunológico das bactérias. As bactérias, por sua vez, elas têm também os seus inimigos, né? Os vírus, os chamados bacteriófagos. A palavra bacteriófago significa comedor de bactéria. Então, a bactéria, ela conseguiu desenvolver uma proteína e essa proteína, ela se liga ao DNA do vírus e faz com que o vírus, então, ele se rompa e morra. Ou seja, já Papai do Céu já criou essa técnica já há bilhões de anos e as bactérias utilizam essa técnica para se proteger. E, de certa forma, duas pesquisadoras, uma francesa, Emmanuelle Charpentier, e a professora também, Jennifer Doudna, conseguiram isolar essa proteína e conseguiram descobrir que essa proteína ela poderia ter uma aplicabilidade na correção de material genético, principalmente aqueles pacientes que têm as chamadas doenças monogenéticas de caráter hereditário. Então, é algo realmente fantástico, revolucionário. A gente escuta muito falar, o fulano tem uma doença genética, isso é uma doença genética, quer dizer, a partir desse desenvolvimento dessa técnica, nós vamos poder então separar, esse gene aqui é o gene responsável pela doença, então a gente coloca ele, joga fora, corta ele com essa tesoura que eu fiz essa analogia, para que todos nós possamos entender, né? Porque esse vocabulário é um pouco específico. E aí, então, o ser humano ficaria só com a parte boa, quer dizer, contribuindo para o Parkinson, o Alzheimer, essas doenças que são Isso. verdadeiros mistérios para a gente? O desenvolvimento da tecnologia de edição genética, ela não começou nela em si só, ela começou exatamente no projeto Genoma Humano, porque a partir do momento que você consegue identificar todo o genoma humano e seus erros, aí você consegue então corrigi-los, né? Mas a técnica, ela é realmente extremamente revolucionária porque ela consegue então retirar aquela porção ou acrescentar o que está faltando para fazer com que aquele material genético ele seja lido corretamente e produza aquelas proteínas faltantes ou aquelas proteínas que estariam também em excesso, causando doenças, causando patologias nos pacientes. A diferença dessa técnica para as outras que já existiam é porque ela pode ser reprogramada. As outras técnicas precisavam ser desenvolvidas para cada tipo de doença genética. Por exemplo, 560 milhões de pacientes, de pessoas no mundo, têm algum tipo de doença genética, 8% da população mundial. É muita gente, mas, ao mesmo tempo, são 8 mil tipos de doenças genéticas. Então, é muita doença genética. E você tinha que desenvolver uma técnica específica de edição genética para tratar cada um desses 8 mil tipos de doença genética. Essa técnica não, essa técnica ela é reprogramada. Ela é uma reprogramação biológica. Você, com uma proteína só, você consegue reprogramar essa proteína e fazer com que essa proteína interaja com aquele alvo que você, então, gostaria que interagisse. Através de quê? Por exemplo, saliva, urina, lágrima, qual é Então, a gente precisa definir que a técnica ela pode ser utilizada tanto no diagnóstico como no tratamento. O diagnóstico, a gente pode utilizar vários tipos de materiais biológicos, como você mesmo diz, uma infecção urinária, você consegue fazer o diagnóstico de bactérias com infecções virais ou bacterianas também, respiratórias, você consegue fazer o diagnóstico através de secreção brônquica, através de saliva, através de secreção nasofaríngea,
Ou seja, você consegue realmente, através das secreções biológicas, fazer o diagnóstico. Agora, outra coisa é o tratamento. O tratamento pode ser utilizado, porque da mesma forma como ela interage com o DNA de vários seres vivos, seja do ser humano, de um vírus, de uma bactéria, de fungo, ela também pode interagir tanto no diagnóstico como no tratamento de doenças genéticas, onde você nasça com a deficiência genética, mas também de processos infecciosos, como no caso que nós estamos vivendo agora, o Covid-19, né? Então, no caso do nascimento, a pessoa teria que se tratar previamente, ainda no ventre da mãe, ou através daquela técnica do cordão umbilical, ou uma pessoa que já esteja viva, eu, o senhor e as pessoas que estão nos assistindo, elas podem ser beneficiadas desse tesourão, vamos dizer? Isso é um assunto muito delicado, né? Porque você sabe que todos os avanços da humanidade, tecnológicos, eles podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. E como foi a energia nuclear. A energia nuclear, ela desenvolve eletricidade ad eterno, mas ao mesmo tempo teve alguém que pensou em fazer uma bomba atômica, né? Para explodir em cima da cabeça de milhares de pessoas, milhões de pessoas. E até então, nós vivemos hoje na ameaça atômica. A mesma coisa acontece com o CRISPR. O CRISPR é uma técnica maravilhosa que é o divisor de águas da humanidade. Assim como foi Alexander Fleming com a penicilina, o CRISPR hoje é o divisor de águas, podendo tratar doenças de caráter genético, infecções multiresistentes, como a tuberculose, como vírus extremamente perigosos, como no caso do Ebola, né? Inclusive, o laboratório do professor Jacques Tremblay estava fazendo pesquisa não para Covid, para Ebola. Né? E com essa pandemia de Covid, adaptaram, então, essa linha de pesquisa para o Covid-19. Ou seja, são técnicas maravilhosas que podem ser utilizadas para o bem da humanidade, mas temos que tomar cuidado, porque a técnica de edição genética ela pode ser utilizada também para criar características fenotípicas, ou seja, características físicas no teu filho que sejam de agrado, como se você comprasse um filho numa loja de departamentos, por exemplo. Eu quero meu filho louro, de olho azul, forte, alto, magro, tal. E isso a gente tem que tomar cuidado. E não só essa questão, a questão também da utilização da técnica para criar super soldados. Ou seja, você Para criar imagina super o quê? super soldados na área militar. Ah, Você sim. imagina, você imagina você pegar um embrião, você modificar aquele embrião, colocar informações genéticas, com essa técnica é possível fazer isso, informações genéticas para transformar aquele indivíduo num super ser humano e que, de certa forma, esse super ser humano seja criado desde a sua nascença, desde o seu nascimento, até a vida adulta, para se transformar num soldado, né, com habilidades extraordinárias, né, um Doutor, mas eu super-homem, por pensava exemplo. que isso era só em filme. Isso é possível você fazer, Isso é então, possível, um isso ser... é possível. Inclusive a professora Jennifer Doudna, né, que ela fala isso numa das reportagens, desse perigo, né, que há necessidade da humanidade tomar conta dessa questão. Né? E em relação aos nossos trabalhos com o professor Jacques Tremblay, nós temos Que é da utilizado Universidade do Canadá, né? A da Universidade Universidade do Canadá, que aí de seria uma Laval, em outra Quebec. universidade. Não foi a universidade que descobriu a técnica do CRISPR, mas que está utilizando a técnica do CRISPR com muito sucesso. Inclusive, há professores lá na universidade que já são cotados para o prêmio Nobel também, não sei se de Química, Biologia ou Medicina, a gente não sabe ainda, mas que estão utilizando essa técnica do CRISPR para o tratamento de várias doenças. Né? Mas isso E, não em pode ser fechado a específico, 7 chaves, doutor? Essa técnica não pode ser fechada a 7 chaves e regulamentada pelos órgãos, a exemplo do FDA nos Estados Unidos, da Anvisa no Brasil, e ela só ser usada para o bem, para a gente não então criar super é, seres humanos, para só curar é, realmente as doenças geneticamente Hoje, nocivas? hoje, nós, hoje nós vivemos a era da informação. Infelizmente, você tentar reter a informação é impossível. Com o advento da internet, basicamente todos têm informação praticamente de imediato e conseguem então replicar aquilo. Né? Você imagina tentar fechar 7 chaves. Agora, realmente, os órgãos regulamentadores, os países democráticos, né, eles precisam ter uma atenção especial a isso, né? Porque essa técnica pode ser utilizada para o bem da humanidade de uma forma assim extraordinária, as pessoas viverem centenas de anos utilizando essa técnica, mas ao mesmo tempo ela Pode pode ser ser usada para o utilizada mal. É também igual a para faca, o né? A mal e faca, até a para arma. caprichos pessoais, né? Você imagina, você Ficar que tem um jovem o padrão, um resto da vida. arquétipo, você tem um arquétipo de pessoa ideal, né? E você utilizar essa técnica para criar aquele arquétipo, de certa forma,
no seu filho ou no seu descendente, né? Então, é algo realmente que beira muito ao nazismo e fascismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, certamente, quem descobriu a proteína, não, são pessoas extremamente bem intencionadas e que buscaram essa tecnologia para o alívio de várias doenças que assolam a humanidade já há muito tempo. Até Doutor, o câncer também, nós falamos muito de infecções, de doenças relacionadas a problemas genéticos, mas o câncer, hoje você tem como utilizar essa técnica modificando as suas próprias células imunitárias, chamadas modificações dos linfócitos T, as modificações de receptores para linfócitos T, e fazer com que esses linfócitos T eles ajam diretamente na célula cancerígena, eliminando essa célula cancerígena. de Você quem hoje já já tem tem, já né? Quer dizer, não é antes, não é no período fetal, quem está vivo hoje. quem está vivo hoje. Então, pacientes, às vezes, que têm cânceres metastáticos, fora de possibilidade terapêutica, ou seja, é só tomar medicações sintomáticas e esperar a morte, hoje já tem uma esperança, num futuro próximo, da utilização dessa técnica para o tratamento desse tipo de doença. Então, realmente é algo fenomenal. Foi muito bem dado o prêmio Nobel a essas duas pesquisadoras, duas mulheres, né? Parabéns, parabéns a vocês, mulheres, né? Que de certa forma estão se destacando cada dia mais no século XXI. Ficamos muito felizes por isso e realmente abrir um portão, né, de possibilidades, né? E Doutor, se Deus quiser, com a ajuda dos nossos legisladores e também dos nossos órgãos de fiscalização, que seja utilizado somente para o bem. doutor, a aplicabilidade disso, dessa técnica, como seria? É algo simples ou é algo complexo? Porque eu lembro que houve, há um tempo atrás, quando começou você tinha que mandar, em outra área da medicina, você tinha que mandar uma quantidade de cabelo para os Estados Unidos para fazer uma medição, o cabelo não podia ter nenhum tipo de tintura. A aplicabilidade disso é algo simples? O preço, como é que é? Nós precisamos, infelizmente, não tem como ainda dizer uma perspectiva de preço, né? Mas o que é importante nós afirmarmos é o seguinte: essa técnica, por ela ser readaptada, por ela ser reprogramada, por você utilizar uma mesma proteína para tratar inúmeros tipos de patologias, ela acaba se tornando comercialmente atrativa e o investidor acaba vendo isso como algo lucrativo que pode ser utilizado em massa. Algo que não se podia fazer anteriormente com a terapia gênica, porque a terapia gênica era algo muito caro, porque você precisava desenvolver uma técnica, uma metodologia específica para cada doença. Com essa técnica, não. Você consegue fazer diagnóstico e tratamento de doenças utilizando uma única proteína chamada CRISPR. Que o CRISPR, bem na verdade, é um palavrão, né? É o Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats. Ou vou colocar em português aqui, agrupadas repetições palindrômicas curtas com espaçamento regular. Então, assim, essa proteína que realmente é o divisor de águas, como eu havia falado, como foi com Alexander Fleming, né? Muitas doenças, muitas infecções vão ser resolvidas, problemas de câncer, neoplasias, problemas infecciosos em geral, doenças de caráter hereditário, sejam monogenéticas ou de polimorfismos genéticos também. Na Universidade de Laval, nós conseguimos, então, descobrir, através da observação de um pesquisador, Johnson, e colaboradores, numa publicação da revista Nature em 2012, onde ele conseguiu identificar que a presença de uma treonina na posição A673T da proteína precursora amiloide, ao invés da alanina, essa presença da treonina fazia com que a beta-secretase, que é uma enzima, não agisse tão intensamente numa substância que viesse a formar, então, o corpo amiloide. E esse corpo amiloide, nós sabemos que tem uma interação muito forte nos neurônios, fazendo com que as transmissões neuronais elas não se tornem tão eficazes, então levando ao Alzheimer. Então, nós conseguimos identificar isso, já existe uma patente registrada nos Estados Unidos, no Brasil também, onde o uso da terapia genética para correção e a introdução desse aminoácido, né, que é o aminoácido bom, fará então com que essa enzima não haja tão intensamente e, consequentemente, não haja a formação do corpo amiloide. Agora, em relação ao Covid-19, o professor Jacques Tremblay, em parceria com outras unidades lá da universidade, principalmente a unidade de doenças infecto-parasitárias, estavam pesquisando o diagnóstico e o tratamento do ebola. Não sei se vocês lembram, mas em 2014 o mundo foi assombrado por causa do ebola. O ebola é uma doença extremamente grave, é uma doença realmente que
ela não tem a mesma transmissibilidade do Covid-19, mas a partir do momento que ela tiver, ela pode exterminar basicamente 80% da população mundial. Porque a cada pessoa que contrai o ebola, a cada 2 pessoas que contraem o ebola, uma vem a falecer. E aquela outra que contrai também não falece, acaba complicando de vários outros tipos de problemas e também, com o tempo, acaba vindo ao óbito. Então, é uma doença extremamente grave que pode colocar em risco a existência da humanidade. E a equipe do professor Jacques Tremblay estava pesquisando, utilizando a técnica CRISPR no diagnóstico e tratamento do ebola. Doutor, E, de então certa eu vou forma, chamar um comercial rapidamente, porque esse assunto, o ok, senhor é um médico muito rico, e eu quero falar sobre a patente, não só no Canadá, com a equipe do professor Tremblay, mas aqui no Brasil também. E eu vou convidar perfeito. você, lembrando, para voltar conosco, lembrando que nós estamos no canal digital 10.2. Fica com a gente, TV Alerj, o canal do povo. Estamos de volta com a Alerj Entrevista, entrevistando hoje o Dr. Marcelo Bossuat. Doutor, nós fomos para o break comercial quando o senhor estava falando de patentes. Como é que está o avanço dessa patente sobre esse tratamento genético aqui no Brasil? O tratamento genético, no caso, nós estamos falando do Alzheimer, né, onde nós temos uma patente onde a gente consegue fazer com que haja uma diminuição da formação do corpo amiloide. O corpo amiloide é uma estrutura que fica em volta de pacientes com Alzheimer nas sinapses nervosas. A sinapse é aquela tomada, né, que nosso cérebro tem e que vai, então, transmitindo um impulso nervoso. O paciente com Alzheimer, ele acaba tendo esse corpo amiloide, que funcionaria como se fosse uma borracha, funcionaria como se fosse um isolante elétrico, né? Fazendo com que aquela sinapse não consiga, então, transmitir a informação. E a gente conseguiu, então, desenvolver, a equipe do professor Jacques, junto com nossa equipe no Brasil, conseguimos desenvolver, então, uma técnica que fizesse com que esse isolante de transmissão elétrica, ele não fosse mais produzido, e nós pudéssemos, então, a partir do momento que identificarmos essa alteração genética, nós pudéssemos, então, fazer a prevenção do Alzheimer precoce, de início precoce, e até aquele Alzheimer senil, né, em pacientes com mais de 80 anos de idade. Então, Doutor, realmente é é um uma pouco evolução muito grande. difícil para a gente, assim, que não é médico, entender esses nomes. Então, eu queria que o senhor me dissesse assim, quais são as doenças que hoje já existem o tratamento ou uma eventual cura que nós pudéssemos fazer uso do seu consultório, por exemplo? O que nós poderíamos nos beneficiar? No meu consultório, são muito poucas as opções hoje, né? Hoje você tem, por exemplo, o tratamento da deficiência da lipoproteína lipase, que acaba levando a pancreatite de repetição. Então, aquele paciente que tem essa deficiência da lipoproteína lipase e que leva a pancreatite de repetição, que é uma deficiência genética, então você pode utilizar comercialmente uma técnica chamada Glibera, que não foi autorizada ainda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ela foi autorizada pelo órgão regulamentador europeu de controle de medicamentos. Então, é um órgão muito ético e com bastante relevância. Você também tem técnicas que não utilizam especificamente o CRISPR, mas nós vemos o CRISPR como uma evolução dessa técnica, que utiliza a terapia gênica, que consegue fazer a alteração do receptor de linfócito T. Linfócito T é uma célula que age no nosso sistema imunitário, matando os germes, assim por assim dizer, e também avisando o nosso sistema imunitário como um todo para se defender daqueles germes ou daquelas células ruins, aquelas células que, de certa forma, nos fazem mal, como a célula cancerígena. Então, você altera o receptor do linfócito T, e esse linfócito T, por sua vez, com esse receptor alterado, ele encaixa como se fosse uma tomada na célula cancerígena e mata aquela célula cancerígena através da citotoxicidade. Ou seja, através da célula, envenenamento, um termo maravilhoso que você utilizou. E você, de certa forma, conseguiria, então, tratar pacientes com cânceres de difícil controle ou cânceres até metastáticos. Hoje, nós temos técnicas para leucemias, por exemplo, leucemia linfoblástica aguda de difícil controle, que não é um câncer sólido, é um câncer hematológico, mas já tem técnica comercialmente disponível no FDA, o Federal Drug Administration, nos Estados Unidos, que de certa forma já autorizou e que certamente é uma questão de tempo para a nossa Anvisa também vir autorizar essa técnica, né?
E o E sistema algumas de outras aplicação técnicas seria qual, estão doutor? em fases finais, né? A chamada fase clínica 3 e fases finais de desenvolvimento. Então, muita coisa boa nós vamos ter aí nos próximos anos, inclusive até para o tratamento do HIV. O HIV, hoje, você tem pesquisadores desenvolvendo técnica para a eliminação completa do vírus, onde essa proteína CRISPR se liga ao material genético do HIV, rompe o HIV e, consequentemente, faz com que o paciente fique livre do vírus. Em algum tempo, a gente já vai ter isso comercialmente disponível, que já está em fase 3 de desenvolvimento. Fase Então, 3 a clínica, lista da né? esperança é Alzheimer, Parkinson, HIV, eventualmente Covid Exatamente. também, O câncer, COVID, o COVID, diabetes. o COVID é muito importante, principalmente na TV Alerj, os políticos estarem cientes que o COVID pode salvar a economia mundial. Porque a técnica que está sendo desenvolvida pelo laboratório Professor Jacques é uma técnica que consegue fazer o diagnóstico do COVID horas após o contágio, não é horas ou dias após o início dos sintomas, não. Ou seja, você participou de uma aglomeração, de uma festa, seja lá o que for, você está com suspeita de ter pego Covid-19, 24 horas após você pega uma pequena amostra da secreção, esse CRISPR, a Cas13A ou Cas13B, ela consegue, então, identificar o material do Covid-19 e ali é feita a chamada reação de quimiluminescência, a emissão de fótons, de luz. E esses fótons coloram uma fitinha e dá a coloração da fita. Ou seja, você pode simplesmente comprar numa farmácia, isso no futuro muito próximo, você vai comprar esse kit na farmácia, pegar uma amostra da sua saliva, colocar num tubinho, agitar aquele tubinho, depois passar aquela outra amostra para um outro tubinho, e ali você vai ter, então, a reação, seja no tubinho ou seja numa fita de papel, como a gente faz o exame para detecção de gravidez. E Então, é um com exame índice rápido e eficiente que eficiente salvaria e a economia. barato. Que salvaria E barato. e que salvaria a economia, porque aí, nesse caso, você pegaria o doente que está diagnosticado com Covid, isolaria e permaneceria, então, com a economia. Exatamente. Suponhamos, você precisa fazer uma viagem de avião entre países, né? Porque a gente não sabe realmente, apesar dos resultados terem mostrado que 90% de eficácia das vacinas, né, a gente ainda precisa de um período chamado farmacovigilância para a gente poder analisar a médio e longo prazos se essa vacina vai ser eficaz e com as suas mutações também. A gente não sabe até onde vai essa questão do Covid. Então, a questão do diagnóstico é muito importante. Por exemplo, você precisa fazer uma viagem intercontinental. Aí você vai ficar horas, 13, 15 horas ali dentro do avião, né? Então você faria o teste antes, porque ele tem um alto índice de sensibilidade e especificidade, ou seja, a acuracidade dele é de 95%. Você faz o teste, vê se você está positivo. Se tiver positivo, não tem como viajar. Se não tiver positivo, a chance realmente de ser um verdadeiro positivo e não ser um falso negativo, por exemplo, se por acaso, porventura, vier negativo, é muito grande. E você, então, pode viajar com tranquilidade para você e para a pessoa que está ao seu lado, de não pegar essa terrível doença que é o Covid-19. Então, é algo sensacional, espetacular. Essa técnica ela já foi autorizada pelo FDA, não do grupo do professor Jacques. Existe um grupo nos Estados Unidos que já conseguiu desenvolver essa técnica, já foi autorizado pelo FDA, só que o grupo do professor Jacques, ele está aperfeiçoando a técnica e fazendo com que você não precise pegar secreções profundas, secreções brônquicas, secreções nasofaríngeas, secreções orofaríngeas. Não, uma simples amostra de saliva, pelo que o professor Jacques está desenvolvendo, já seria suficiente, fazendo com que você conseguisse comprar esse dispositivo em qualquer farmácia do mundo. Dizem que o Brasil é um grande campo pela nossa diversidade genética. Então, o professor Jacques deve ter um grande interesse nesse país tão diverso, né? É verdade, como dizia o próprio Darcy Ribeiro, né? Ninguém-zada brasileira, né? Muito bem falado, Darcy Ribeiro. Quem nós somos? Somos brancos? Não. Somos afrodescendentes? Não. Somos índios? Não. Nós somos ninguém. Então, ótimo. Então, é essa ninguém-zada que realmente está fazendo diferença hoje nas pesquisas científicas e que vai mostrar ao mundo, né, que nós temos ainda um caminho a ser trilhado, um caminho de desenvolvimento e prosperidade. O senhor é o único brasileiro na equipe? Eu sou o único brasileiro, não latino-americano, mas tem um outro latino-americano, o Daniel Scoop, que é uruguaio. Nossa, que honra! E como é que foi a escolha do seu nome? O senhor já estudava na universidade? Como é que foi? Não, isso é o seguinte, eu migrei para o Quebec, nós moramos, eu e minha esposa,
um tempo no Quebec, 2 anos, como migrante, né? E eu mandei meu currículo para a universidade e o professor Jacques, então, gostou do meu currículo, me chamou para trabalhar com ele e viu que a minha presença aqui no Brasil seria mais importante devido a isso que você falou, né? Essa diversidade genética nossa, que é muito rica, ou seja, um povo extremamente rico em todos os aspectos e que faria muita diferença nas pesquisas científicas dele. Então, eu hoje represento o laboratório aqui no Brasil. E talvez também por esse projeto social que já atendeu mais de 500 mil pessoas, porque quase não se ouve falar, doutor. Nós estamos ouvindo falar de vários tipos de vacina, a de Oxford, como é que chama? Refresca a minha memória. A AstraZeneca, né? AstraZeneca. Que é a vacina de Oxford e agora, recentemente, essa da Pfizer, né? Também foi desenvolvida. Eu sou um grande entusiasta à questão da imunização. A imunização foi um avanço da humanidade sem precedente, né? Hoje, se nós vivemos até 80, 90 anos, graças aos imunizantes. E a penicilina, que o senhor muito bem falou lá do Fleming. Exatamente. Que foi uma revolução. Então, essa é a nova revolução? É a revolução do século XXI agora, o CRISPR? Quer dizer... Certamente. Eu posso falar para vocês, porque nós convivemos praticamente diariamente nesse meio científico que trabalha nisso, é a próxima revolução, né? Foi muito bem dado o prêmio Nobel desse ano, a doutora Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, pelo desenvolvimento da técnica, porque é o divisor de águas, né? Você imagina você ter uma variação de mutação genética de um vírus, de uma bactéria. Hoje nós temos um problema gravíssimo aqui no Brasil, que é a questão da tuberculose, né? Os bacilos de tuberculose multiresistentes que não estão mais respondendo ao esquema RHZE, que são aqueles 4 comprimidos que nós tomamos, aqueles 4 tipos de medicamentos diferentes, né? Não responde mais isso, né? Então, você imagina você conseguir desenvolver uma técnica que consiga burlar esse mecanismo de adaptação daqueles patógenos e consiga, então, destruir aqueles patógenos. Realmente, é uma revolução, técnica, é uma revolução da vida. E que pode ser utilizada como antibióticos personalizados. A cada dia que passa, nós sabemos que a medicina ela vai se tornar mais personalizada, né? Ou seja, uma medicina não padronizada, mas sim personalizada, onde cada indivíduo seu DNA, né? Ele vai ser olhado como um ser único, individualmente, que precisa ser trabalhado de forma específica. Então, é algo realmente fabuloso, sensacional, e o CRISPR veio justamente para isso, né? Para trazer essa individualidade no tratamento da medicina e com um mínimo de efeitos colaterais, né? Porque certamente um tratamento utilizado para o câncer, por exemplo, você tem uma quimioterapia, uma radioterapia, você conseguir desenvolver um tratamento imunitário para o câncer vai levar a um tratamento muito mais eficaz e seguro, com muito menos efeitos colaterais do que os tratamentos atuais hoje, que são excepcionais, são excelentes, salvam vidas, mas você vai conseguir algo melhor e com muito menos efeitos colaterais. Esse programa é cheio de esperança. Eu tenho certeza que quem nos acompanha agora, que tem alguma doença ou genética, ou está com esse problema, né, moderno, essa coisa nova da Covid, a pessoa está com o coração ali pulsando. O que essa pessoa deve fazer? Como é que ela faz para acompanhar esse tipo de desenvolvimento do CRISPR, para que ela possa se beneficiar agora, nos próximos tempos, né? Uma pessoa que tem Alzheimer, Parkinson, câncer, HIV, ou quem está, infelizmente, com esse Covid-19. O que a pessoa pode fazer na prática? Só para complementar um pouquinho, em específico, o laboratório professor Jacques também trabalha com as chamadas doenças neuromusculares, né? No início do trabalho do professor Jacques Tremblay, foi exatamente as doenças neuromusculares, e recentemente ele recebeu uma subvenção de $1,6 milhão de uma organização canadense chamada Jess's Journey, para o tratamento de pacientes com distrofia muscular de Duchenne, utilizando justamente a técnica CRISPR. Então, nós sempre estamos postando novidades, né? Seja em vídeos, seja em publicações, até para o público leigo, para que as pessoas elas possam entender o que esteja acontecendo. E estamos montando uma estrutura chamada estrutura de crowdfunding, ou seja, a próprio paciente doar recursos para que a pesquisa científica ela venha adiante, né? No Brasil, essa estrutura de crowdfunding vai ser liderada pela Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, a ABA, e muito pouco tempo você vai ter a oportunidade de
fazer a sua doação ali do recurso que você desejar, e isso vai ser colocado num fundo de pesquisa e nós vamos abrir editais para pesquisadores brasileiros trabalharem em parceria com universidades canadenses, principalmente a Universidade Laval, da equipe do professor Jacques Family. A gente só tem 10 segundos agora, dá um endereço de onde essa pessoa pode contribuir para que a gente Você pode possa... visitar, por enquanto não está pronto ainda esse sistema, mas você já pode ir visitando o brasilsemalergia.com.br e lá você vai encontrar várias informações do nosso projeto social que você já conhece, já atendeu 500 mil pacientes no Brasil, e também da Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, que ela é dedicada à pesquisa científica na área de doenças de caráter imunitário. Doutor, muito obrigada. Que programa extraordinário, cheio de esperança. Eu que agradeço muito o convite, Cláudia. É realmente uma grande honra poder participar da TV Alerj aí desse seu programa maravilhoso. Muito obrigado. Então, agradecendo ao senhor doutor Marcelo Bossoá, eu aproveito para agradecer também a você que esteve conosco nesse programa incrível, cheio de esperança, lembrando sempre que estamos aqui no canal digital 10.2, a sua TV Alerj, que é o canal do povo. Até o próximo programa. Tchau.